Alô, meus alunos do sexto ano A, B, C e D e do TJ, Tempo Juvenil, oitavo e nono ano A e B, todos do turno matutino. Eu sou o professor João Paulo Jacobina. Hoje temos aula de Educação Física. Não esqueça de realizar as atividades propostas. Elas são obrigatórias e depois vocês devem me enviar através do link do Google Forms. Outra coisa, não deixe de responder à chamada. Sua presença é muito importante nas aulas, até mesmo porque faltas reprovam. Não esqueça também, nossas aulas são todas as segunda, quarta e sexta-feiras, conforme o horário que vocês têm em mãos. Bom dia, nossa aula vai começar, então preste atenção nas atividades que foram enviadas. Assim que terminar as atividades, vocês vão no link do Google Forms, envia para mim, certo? Então, desejo a todos uma boa aula. Dando continuidade aos jogos eletrônicos, hoje, nessa segunda etapa, vamos falar da classificação dos jogos em gêneros, subgêneros dos jogos eletrônicos. Então, como falei para vocês, os jogos eletrônicos são classificados por gêneros e subgêneros, como por exemplo, temos jogo de ação e aventura, jogo de plataforma, jogo de lutas, jogos de horror, jogos de tiros, jogos de esporte, jogos de corrida, jogos de estratégia, jogos de quebra-cabeça e jogos de RPG e etc. Certo? Então agora vamos assistir a um vídeo para entender melhor sobre essa classificação de gêneros e subgêneros dos jogos eletrônicos. Presta bastante atenção nesse vídeo. O gênero que vou estar falando são os jogos de ação e aventura. O gênero ação e aventura destaca-se muito nos jogos atuais, onde você deve guiar o personagem por um mapa, coletar itens, realizar missões, matar um inimigo em tempo real ou simplesmente chegar a um determinado lugar. Esse gênero se caracteriza pela resolução de quebra-cabeças e objetivos baseado em uma história longa, onde o jogador coleciona itens e os utiliza para conseguir avançar nas fases e na resolução dos quebra-cabeças. Exemplos de jogos nessa linha são Prince of Persia, Tomb Raider e Assassin's Creed. O próximo gênero que vou estar abordando são os jogos de plataforma. O gênero plataforma apresenta normalmente um personagem mascote pulando ou rolando por um ambiente de plataforma. O personagem ainda pode atirar ou lutar de alguma forma. São jogos que requerem um pouco mais de tempo, uma vez que o jogador só consegue prosseguir se atingir algumas metas, o que acaba exigindo treino. Exemplo de jogos de plataforma são Mario, Donkey Kong e Sonic. Próximo gênero, vou falar sobre os jogos de luta. Nesse gênero, os jogos apresentam dois ou mais personagens que se enfrentam com golpes e poderes especiais em um ambiente de arena. Exemplo desse gênero são os jogos da série Street Fighter e Mortal Kombat. Ou são jogos com temática de terror, geralmente apresentando zumbis ou eventos paranormais. Exemplos são os jogos Resident Evil e Silent Hill. Vamos falar agora sobre os jogos shooter, que também ganham uma subcategoria. O gênero shooter consiste basicamente em atirar projéteis em inimigos. Assim como os jogos de ação, eles exigem grandes reflexos dos jogadores e possuem uma série de subgêneros que se diferenciam pela visão e posicionamento da câmera. Um subgênero aí da categoria shooter são os jogos em primeira pessoa, conhecido como FPS. Esse gênero do shooter é caracterizado pela utilização da câmera em primeira pessoa, ou seja, da perspectiva do jogador. Normalmente você consegue ver apenas a arma e as mãos do personagem. Um exemplo desse gênero é o jogo Call of Duty. Outro subgênero que entra aí na categoria shooter são os jogos TPS, ou os jogos em terceira pessoa.
Basicamente, é um shooter onde a câmera é posicionada atrás do personagem, permitindo que o jogador o veja de forma total ou parcial e também tenha uma melhor percepção do cenário. Um ótimo exemplo desse subgênero é a famosa série GTA. Outro subgênero aí da categoria shooter são os jogos shoot 'em up. Esse subgênero de shooter são em estilo arcade, onde os jogadores devem atirar em uma grande quantidade de inimigos e evitar uma série de obstáculos. Também não necessariamente precisam ser com personagens humanos, mas normalmente são veículos como naves espaciais e podem ser apresentados em diferentes ângulos de câmera, como por exemplo aí o jogo Space Invaders e Metin. O próximo gênero abordado aí são os jogos de esporte. Um jogo de esporte é um jogo eletrônico que simula esportes tradicionais. A maioria dos esportes já foram recriados em um jogo. Esse gênero vem sendo popular pela história dos jogos eletrônicos e é competitivo como a maioria dos esportes na vida real. Numerosas séries de jogos desse gênero trazem nomes e características de times e jogadores reais e são atualizados anualmente para refletir mudanças na vida real. Esses jogos se baseiam em competições esportivas, sejam elas atléticas como futebol ou basquete, ou também radicais como skate e snowboard. Exemplo de jogos de esporte são os da franquia Tony Hawk's, FIFA e Pro Evolution Soccer. O próximo gênero abordado são os jogos de corrida. Um jogo eletrônico de corrida é um gênero de jogos eletrônicos em que o jogador participa de competições de corrida com qualquer tipo de veículo terrestre, inclusive motocicletas e quadriciclos. Existem alternativas de jogos com veículos aquáticos, aéreos e até espaciais. Jogos de corrida utilizam a perspectiva de jogo em primeira ou terceira pessoa. Podem ser também baseados tanto em competições ou lugares reais quanto em ambientes fictícios, variando entre jogabilidade de simuladores ou jogos mais arcades. Nesses jogos, os jogadores competem e normalmente precisam gerenciar seus veículos. Esse tipo de jogo também pode ser mais voltado à ação ou buscar experiências mais realistas, como por exemplo os jogos da série Need for Speed. Chegamos ao final da aula. Agora vocês vão no link já enviado para vocês, onde tem a lista de presença ou hora da chamada, preencha e envie. Essa é a garantia da sua presença na aula. Lembrando que esse grupo de WhatsApp é um grupo para estudo, então não fique de brincadeira, não fique postando figurinha, não fique colocando coisas que não deve, porque se a gente passar essas informações para a coordenação, vocês vão ser retirados do grupo. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.